Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre e hoje eu tô aqui para falar para vocês um assunto um tanto quanto polêmico, que é a Samsung estar transformando seus celulares de entrada em celulares supostamente topos de linha. Isso daí tá dividindo muitas as opiniões do pessoal. Muita gente tá gostando, outros estão odiando, e eu tô aqui para falar para vocês a minha opinião. Claro, galera, é baseado na minha opinião, então cada um vai ter uma opinião diferente, tá, pessoal? Então é aquela questão, você pode concordar ou discordar, isso tá tranquilo, tá? O seu comentário, inclusive, é muito importante, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse tópico, porque seria legal conversar, saber de maneira saudável, sem ficar criando treta, porque realmente isso vai do gosto de cada pessoa. E eu vou falar pra vocês o meu ponto de vista do porquê que isso pode ser algo positivo, com base na minha experiência aí com os celulares, tá bom? Então, vamos começar com o seguinte, para quem está fora de contexto, para quem não acompanha a Samsung ou até mesmo os celulares no geral, acontece que a Samsung, com o decorrer do tempo, esses últimos anos, cada vez mais eles estão aproximando o visual dos aparelhos de entrada em visual de aparelho topo de linha, e isso fez com que muita gente não gostasse ou também outras pessoas gostassem. Acontece que, em termos técnicos, pessoal, realmente os celulares hoje eles estão evoluindo no design num patamar que está ficando mais barato de fazer a construção de certos aparelhos com materiais de qualidade, e ao mesmo tempo o design já evoluiu muito, as bordas estão ficando cada vez menores, alguns quase não tem mais bordas, né? E também o layout dos celulares, o design no geral, não tem muito realmente para onde ir, entendeu? Porque nesses últimos anos cada vez foi diminuindo bordas, cada vez foi diminuindo aquele notezinho, que hoje em dia é só uma bolhazinha que tem a câmera. Então cada empresa foi melhorando ao ponto de ficar tudo de maneira mínima. Então bordas mínimas, espaço da câmera ocupando o mínimo possível de espaço, e a questão do design também cada vez mais fino, mais refinado. E isso faz com que seja uma evolução natural, né? Então de formas técnicas realmente houve uma evolução para não ter mais aquela margem, né? Antigamente, por exemplo, há 4, 5 anos atrás, você pegava um topo de linha, quase não tinha bordas, o celular já era muito bonito, enquanto celulares de entrada tinha bordas enormes, a construção era ainda mais simples, realmente dava uma discrepância muito grande. Hoje em dia já nem é tanto assim. E como a Samsung ela prioriza o design mais minimalista, igual da Apple, né, querendo ou não, um copia o outro em certos aspectos, meio que fica uma luta ali para ver quem que se destaca mais ou não, ainda assim acontece essa questão de que os celulares acabam ficando muito iguais, muito parecidos, né? Então se você vê o layout, o design, o layout, a aparência dos aparelhos está cada vez mais aproximados a um topo de linha. E no caso dos celulares de entrada da Samsung tá sendo a mesma coisa, inclusive. Foram reduzindo bordas, o espaço da câmera foi ocupando menos, e é claro que dá para eles fazerem uma boa diferenciação, né? Mas mesmo assim eles têm que entregar uma diferença, uma melhoria visual com base nos anos anteriores, porque senão não será um upgrade, né? Então por isso que faz uma certa diferença, mas acaba tendo essa evolução natural no final das contas. Por exemplo, você pega um celular ali, um Galaxy A55, ele tá quase igual a um Galaxy S24, as bordas estão muito boas, o design dele, o layout, o material não dá tanta diferença assim do S24, claro que o S24 tem titânio, né? Mas é aquela questão, não dá uma diferença tão grande esteticamente. Às vezes você pega um celular lado a lado, eu por exemplo comparei o A55 com o S24 quando eu fui no shopping, por exemplo, que eu vou lá, às vezes eu comparo o celular, pego, faço alguns testes, e é uma forma de eu ter um feedback um pouco mais realista, né? E eventualmente eu percebi que realmente a pegada do aparelho tá muito igual a um celular topo de linha, o design também está muito parecido, e isso acaba sendo bom para algumas pessoas e ruim para outras. Eu, por exemplo, sinceramente eu acho bom, porque você pega um celular de entrada, você não tem mais aquela total sensação de que aquele celular é simples demais, que não vai te entregar, não vai te atender, mesmo eu sendo um usuário de topo de linha, né? Normalmente quem não gosta disso é justamente pessoas que têm celulares topo de linha, porque a pessoa vai pensar, nossa, eu comprei um celular de 4 mil, 5 mil reais, pra no fim não ter diferença nenhuma esteticamente de um celular de R$ 1.000, e isso, em algumas pessoas vão dizer que é frescura, outras não. Eu até entendo uma certa questão de identidade do aparelho topo de linha, mas ao meu ver isso é mais relacionado à questão de status mesmo, aquela questão de tipo você querer mostrar que você tem um aparelho topo de linha. Quem tem um topo de linha e não tá preocupado com isso, não dá muita mínima não, se realmente tá fazendo tanta diferença você ter um celular de 5 mil reais que é igual a um celular de R$ 1.000. Né? Por exemplo, eu mesmo não me preocupo com isso, só porque eu tenho um S23, ou mesmo que eu não tivesse,
até mesmo se eu tivesse um celular de entrada, para mim faria muito sentido, seria bem legal ter um celular que a pegada dele é muito parecida com a de um topo de linha, o visual, o design. Isso seria muito legal para mim. E eu, por exemplo, não me incomodo, mas é a minha pessoa, né? Por isso que eu falei pra vocês, é com base na minha opinião. Eu, por exemplo, não incomodo. Se eu tivesse por exemplo, eu tenho um S23 e eu não ligo muito essa questão dele ser super parecido com o que a gente tem aí num Galaxy A14, um Galaxy A15. E realmente não impacta muito isso. Porque no fim, o que vai importar pra quem realmente tá ali pra ter um topo de linha que realmente usa o celular, o que importa é justamente o coração do aparelho, é o que ele entrega em questão de hardware, o que ele entrega em questão de câmera, as coisas que o sistema oferece. Isso sim é o que vai ser significante. Por exemplo, eu uso o meu com capinha, né? Se eu, por exemplo, aqui, ó, tá com capinha, né? Eu coloco aqui pra proteger, tem a película também. E pra mim não vai impactar muita coisa, né? Geralmente também o pessoal acaba até usando sem capinha para mostrar qual aparelho que a pessoa tem. Isso é muito comum de você ver com a galera que tem iPhone. E é aquela questão, as próprias pessoas que têm iPhone realmente usam porque precisam, porque gostam do iOS, porque produzem conteúdo e faz diferença ter um iPhone nesse caso, como por exemplo, produtores de conteúdo para o Instagram. Essa galera que realmente tem esse uso não tá muito se preocupando se o seu iPhone dela, o modelo Pro Max, é parecido com o modelo 15, que é 3 mil reais mais barato, por exemplo. E a Samsung, ela tá fazendo isso. Ela tá trazendo o layout dos celulares de entrada para se parecerem cada vez mais com celulares topos de linha. Para quem tá nesse ramo de celulares de entrada, acaba sendo muito legal, a pessoa acaba gostando, porque ela tem a sensação de ter um celular topo de linha, tanto visualmente como na pegada assim do aparelho. Porém, algumas pessoas, geralmente a maioria na verdade a maioria das pessoas que tem os topos de linha é quem realmente não tá gostando. Tem algumas pessoas que tá no celular de entrada e também não gostam, né, porque querem ver um pouco essa diferenciação. Mas a realidade, pessoal, é que tudo tá resumido à questão da performance do que o aparelho entrega, tá? Porque tirando essa questão visual, que é o que a gente tá ali analisando, percebendo, não tem mais tanta coisa assim que vai realmente se igualar a um celular de entrada. Você vai pegar um topo de linha, a câmera vai ser muito melhor, o hardware vai ser muito melhor. E, no geral, o aparelho vai ser melhor em, tipo, todos os aspectos, entende? Então, por isso que não... na prática em si, acaba sendo muito mais diferente do que se você só se preocupar com a questão visual dos aparelhos. Então, assim, isso divide muitas opiniões. Por um lado, que nem eu falei pra vocês antes, é bom, eu vejo como algo positivo, porém, aí depende da opinião de cada um e por isso que eu gostaria de saber o seu feedback, né? Mas no geral é isso, falando um pouco da questão técnica também, que nem eu falei no começo do vídeo, pra realmente mostrar que tá tendo uma evolução e não tem muito pra onde fugir, por isso que a diferença visual, pelo menos, tá sendo cada vez menor do que já foi antigamente, né? Então antigamente era muito maior essa diferença, hoje vem caindo drasticamente a ela chegar nesse ponto. Algumas marcas ainda estão tentando diferenciar muito, mas você vai ver que tipo até a Apple mesmo não tá conseguindo diferenciar tanto. Isso que a Apple só lança 4 modelos por ano geralmente, é o 15, o 15 Plus, o Pro e o Pro Max. Entendeu? Agora imagina só numa marca que lança muitos, né? A própria Motorola mesmo, você vai ver lá visualmente, você não sabe qual que é topo de linha e qual que é de entrada. Isso por um lado pode parecer ruim para aquelas pessoas que não entendem o celular e compram mais pela aparência, mas é aquela velha questão, pessoal. É importante consultar reviews, ver na internet as especificações, analisar esses vídeos porque a galera tá aí para ajudar, né? Então se você geralmente ia distinguir isso pela aparência, hoje em dia realmente tem essa pequena desvantagem por causa disso, mas você pode simplesmente abrir um vídeo no YouTube e procurar aparelhos topos de linha de certa marca, ou aparelhos por até um certo preço, e com um pouquinho de pesquisa você já vai conseguir resolver esse problema, sanar esse problema, e assim tá comprando um aparelho bom de acordo com o seu orçamento, né? Mas no geral, é esse o vídeo que eu vou falando aqui pra vocês. Espero que vocês tenham curtido, gostaria de saber aí a opinião de vocês e o feedback, tá bom? E no geral é isso, eu vou ficando por aqui, um abração e até o próximo vídeo. Fui!